Quando as pessoas que você acreditava que poderiam estar em sua vida permanentemente começam a desaparecer, você imediatamente pensa que fez algo errado para afastá-las. Quando você descobre que não fez nada para irritá-las, fica se perguntando por que elas foram embora sem falar com você. A verdade é que pode não ter nada a ver com você. Lembre-se sempre de que todo encontro que você faz nesta vida tem um objetivo. Porém, é comum que as pessoas cheguem e saiam, porque nada nesta vida é permanente. Sempre haverá um momento de perda e transição, por mais que você queira permanecer com elas. As pessoas podem estar com você por um período na sua vida, e Deus pode removê-las, quando Ele precisar de você para iniciar um novo capítulo. No entanto, é da natureza humana se apegar àqueles que amamos e nos preocupamos. É por isso que sentir dor é natural. É importante seguir o raciocínio de Deus para ajudá-lo a avançar mais rápido. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 5, a Bíblia diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Se existe algo que passei a aceitar, é que as pessoas vêm e vão embora. Mas se não, irmãos, você deve encontrar uma maneira de deixá-los ir. Ficamos tão presos ao medo da solidão que permitimos que pessoas que não deveriam estar em nossas vidas fiquem e nos esgotem. Mas hoje estamos vindo para lhe dizer que esses parasitas em sua vida foram consumidos pelo fogo. Adoramos um Deus perfeito. Ele não apenas permite que as coisas aconteçam, Ele está constantemente cuidando dos melhores interesses de sua criação. Tudo acontece com um propósito. Não se preocupe com aqueles que Deus eliminou de sua vida. Ele viu situações que você não podia ver, ouviu discussões nas quais você não foi exposto e tomou atitudes que você não faria. Você faz parte do magnífico desígnio de Deus. Por causa disso, Ele envia pessoas para você e tira pessoas de você. Elas estão com você por um tempo por causa do Senhor. Ele as remove quando a caminhada finalmente termina, o que é a seu favor. Às vezes, para a sua segurança, Deus tira alguém da sua vida. Não corra atrás delas. Deus as removerá de seu caminho para realizar seu propósito divino ou colocará pessoas para fazer o mesmo. Além disso, às vezes Deus tira pessoas de sua vida porque você não quer removê-las. Existem muitos indivíduos negativos em nossa sociedade, portanto é impossível não encontrá-los todos os dias. Você nem poderia perceber que eles também secretamente se ressentem ou invejam você. Ou, novamente, eles podem ter se direcionado para uma influência negativa sem o seu conhecimento. Quando Deus determina que uma pessoa é uma influência nociva, Ele a tira de nossa vida. Esse indivíduo pode estar derrubando você ao invés de erguê-lo. Deus o ajudará a remover todos que não estão te levantando em espírito e em verdade. Irmãos, qualquer relacionamento em sua vida não deve ser injusto. Quando isso ocorre, Deus o cerca com uma pessoa que não tenta controlá-lo ou manipulá-lo. As pessoas nem sempre são o que parecem. Você pode ter 100% de certeza de que seu melhor amigo não está magoado com você. Você pode também ter certeza de que ninguém em sua família jamais irá lhe trair. Mas a Bíblia nos diz que o coração do homem é perverso, então nunca podemos ter certeza. E estou aqui para avisar que você não deveria ter tanta certeza. Você não tem ideia do que se passa no pensamento dessas pessoas. Você não tem ideia de quem é um falso companheiro que parece se importar com você e age como se o amasse, quando na verdade o odeia. Infelizmente, você nunca sabe se as pessoas mais próximas podem te decepcionar. Isso é simplesmente a vida. Deus vê o coração e entende a dificuldade que essas pessoas vão te causar. Ele também entende pensamentos e sentimentos mais íntimos que há em você. Como cristãos,
sempre nos dizem que devemos perdoar e esquecer, mas o perdão também envolve nos apegar a pessoas com quem nunca devemos nos associar. Acabei de ouvir um ditado intrigante que sugere que Deus coloca seu ex de volta em sua vida para verificar se você ainda é tolo. Isso significa que podemos desejar nos apegar a ex-parceiros, sabendo que eles não são saudáveis para nós, apenas para questionar por que constantemente terminamos e estamos ainda tão infelizes. Isso porque Deus está tentando remover essas pessoas de sua vida, mas você está firme em seu desejo de mantê-las. Quando você se apega a relacionamentos que não deveriam existir, Deus não pode lhe trazer o relacionamento certo, porque você está muito ocupado se apegando ao errado. Em outras palavras, só porque somos cristãos, isso não exige que você continue dando chances às pessoas. Sim, perdoe, mas você não precisa permitir que todos voltem à sua vida ou convívio pessoal. Agora vamos dar uma olhada em Isaías capítulo 57, versículos 14 ao 16, que diz: Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. O objetivo final de Deus é que passemos toda a eternidade com Ele em seu reino. Atribuímos autoridade a Deus para realizar sua vontade em nossas vidas quando nos entregamos a Ele. Portanto, Deus eliminará qualquer coisa ou pessoa que o impeça de alcançar os objetivos que Ele tem para você. Você é abençoado e irá encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Ao invés de depender de outras pessoas, Deus deseja que confie nele. Tenha em mente que Ele é um Deus zeloso e amável, e não gostaria que você colocasse ninguém acima dele. Portanto, não coloque ninguém acima dele. Ele merece ser o primeiro em sua vida, pois Ele é o seu Criador. Aceitar o que é melhor para você faz parte do desapego, mas não necessariamente envolve astúcia. A melhor ação para você dizer adeus a esse indivíduo é esperar por um alerta que o faça mudar. Também devemos ter em mente que Ele provê suas necessidades e não seus desejos. Deus elimina indivíduos de sua vida por vários motivos, um dos quais é que muitas vezes você não sabe o que quer, simplesmente acredita que sabe. Apesar de seu conhecimento ou compreensão, você é apenas uma pessoa e não pode escolher o que é melhor. Deus faz de outra maneira. Ele coloca as pessoas das quais você precisa, não as que você deseja. Ele nem sempre concede os seus pedidos. Esse é o método aprimorado de Deus para poupá-lo de muito sofrimento. Você será grato a Ele por tirar alguém de sua vida no futuro. Posso garantir isso. Quando você começa a amar demais alguém, o que acontece? Não estou referindo-me a uma forma saudável de amor. Estou falando de obsessões e vícios doentios que são prejudiciais para vocês dois. Refiro-me à codependência das próprias emoções. Você pode não perceber, mas quando adora alguém a esse ponto, você está, de certa forma, substituindo Deus em sua vida. Você nunca deve agir dessa maneira. Você acredita que sem o seu parceiro você não pode existir? Você tem certeza de que precisa dele, assim como precisa do ar para respirar? Deus agora demonstrará a você o quanto você está enganado. Ele tira pessoas de sua vida, e aí está você ainda bem vivo. O que você pode aprender com isso? Bem, Deus é tudo o que você precisa para sobreviver. Ele realmente é suficiente. Mais significativamente, esclarece para você sobre a natureza destrutiva da dependência emocional. Essa situação ensina que você só pode adorar a Deus e nunca deve adorar outra pessoa. Portanto, ame a Deus plenamente. Às vezes, nos apegamos às coisas porque acreditamos que são as melhores que a vida nos traz. Mas estou aqui para lhe dizer que você está errado. O que quer que a vida tenha a lhe oferecer é apenas a superfície do que Deus tem reservado para você.
Nosso Senhor Deus está apenas esperando que venhamos crer nele, para que possa assim nos revestir com seus favores e dons. Vejamos o livro de Salmos, capítulo 121, versículos 7 e 8, que diz: Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Deus coloca pessoas em sua vida para uma variedade de funções, e não importa o quão gentil e atencioso você seja com as outras pessoas, sempre haverá pessoas que te acharão ofensivo. Algumas pessoas não querem ver você se levantar depois de cair. Você não vai cair e ficar no chão. Deus vai envergonhar seus inimigos. Então, quando os outros te rejeitam, pense da seguinte forma: é Deus protegendo você. Portanto, se você não fez nada de errado para merecer a rejeição das pessoas, mas mesmo assim elas te abandonaram, isso pode ser obra de Deus. Ele provavelmente entendeu que elas afetariam você de alguma maneira. E finalmente, vejamos em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus continuará a ajudá-lo agora e para sempre. O homem, por natureza, é produto da influência. Você já ouviu esse ditado antes? Algumas pessoas acreditam que as más companhias não podem influenciá-las. Eles dizem que se conhecem e que são fortes o suficiente para se manterem conectados sem serem corrompidos ou influenciados por ninguém. Você acha que isso é verdade? A Bíblia nos dá uma ideia do Conselho Supremo de Deus sobre esta questão. Uma ideia que devemos prestar atenção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está muito errado se acredita que pode seguir em frente com todo mundo em sua vida. Nem todos que estão em sua vida agora deveriam estar. A história de Abraão e seu sobrinho, Ló, é um grande exemplo para aprendermos. Em algum momento, Abraão percebeu que se os dois continuassem juntos, haveria uma crise entre eles. E sendo um homem que sabia como isso poderia afetar seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os que o cercam, ele procurou se afastar de Ló. Não foi como se tivessem se tornado inimigos, mas eles simplesmente não estavam mais andando em concordância. Por quê? Porque relacionamento é influência, caro amado. Por favor, preste atenção nisso. Aí é onde muitos dos que creem falham. Nossos relacionamentos devem ser uma bênção para nós e nos fazer pessoas melhores. Todavia, se você se cercar das pessoas erradas, até mesmo sua boa natureza e moral serão afetadas, direta ou indiretamente. Não apenas isso, mas as pessoas em sua vida também podem ter um impacto em sua fé e seu desenvolvimento e no seu estado mental. Lembre-se de que a Bíblia é a maior autoridade para os que creem e lhe fará muito bem dar atenção a ela. Portanto, é válido dizer que sua vida, boa ou ruim, será resultado daqueles que você mantém ao seu redor. As pessoas que você chama de amigos falam algo de bom para você ou sobre você? Você se encontra com eles e se sente mais pior do que melhor? Na tentativa de se divertir e de se aventurar, sua segurança está em risco. Seu relacionamento te leva a mais problemas e faz você perder sua integridade e confiança. Você considera esse relacionamento saudável de maneira que ele te ajuda a se aproximar cada vez mais de Deus? Você se considera abençoado de se associar com essas pessoas? Amado, uma das piores coisas que você pode fazer por si mesmo é se cercar de pessoas que não te levam para Deus, para o seu melhor, para a verdade e para a segurança. Já vi pessoas que não podem falar de Deus com seus amigos porque sempre os mandam ficar inquietos. Qual é a verdadeira essência dos bons relacionamentos em nossas vidas? Por que Deus está tão interessado nas pessoas com quem você se associa?
A amizade é apenas sobre ter alguém preenchendo um buraco na sua vida? Tem mais algum benefício nas amizades além de mantê-lo longe da solidão? Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Não se trata apenas de amigos íntimos, mas em geral daqueles com quem você está conectado. Conhecidos, parceiros, colegas, chefes e até familiares também. Chega um momento em que Deus quer que você se afaste de algumas pessoas por causa dos planos que Ele tem para você. Se você deixar de se afastar delas, você se colocará em situações ruins, orquestradas pelo diabo por meio dessas pessoas. Por exemplo, você sabe que algumas tentações estão em sua vida agora porque você está em um determinado lugar, não por vontade própria, mas porque alguém te levou até lá. Isso pode ser um lugar físico ou até mesmo psicológico. Deus nunca deseja que aqueles a quem Ele ama sejam cheios de negatividade. A negatividade é uma ferramenta do diabo e, na maioria das vezes, ele usa pessoas para injetar em você, te levando assim às correntes da depressão e da escravidão. Não é a vontade do inimigo que você fique bem, que você alcance o melhor de Deus para você, que você conquiste tudo que Deus quer que você tenha ou que você seja quem Deus quer que você seja. Na verdade, para tudo que Deus deseja realizar em sua vida, Satanás também tem em sua própria agenda uma versão corrompida para você. Por exemplo, Deus quer que você seja curado e Satanás quer que você fique doente. Deus quer você bem e em paz, mas Satanás quer você deprimido e frustrado. Deus quer que você tenha abundância, mas Satanás quer que você tenha carência, preocupação e tristeza. Acredito que você esteja ciente das taxas alarmantes de suicídios e violências que ocorrem no mundo todo hoje em dia, especialmente entre os jovens com vidas inteiras pela frente, alguns até entre os cristãos também. Essa, entre outras coisas, é a agenda do diabo se manifestando. E se olharmos cuidadosamente, na maioria das vezes, as crises individuais surgem não dos próprios indivíduos, mas muitas vezes das pessoas ao redor. Às vezes você pode nem estar ciente disso, mas você está onde está hoje por causa das pessoas que estão em sua vida. Se Deus abrisse seus olhos para enxergar por dentro do Espírito, você realmente teria certeza de que nem todos que estão com você estão verdadeiramente com e por você. Caro amigo, estes são os tipos de pessoas de quem você deve se afastar. Você deve evitá-los em sua vida. Primeiro, aqueles que constantemente falam coisas negativas para a sua vida, que não veem nada de bom em você e que nunca apreciam sua singularidade. Em um mundo cheio de depressão, medo e baixa autoestima, muitos problemas surgem na vida de muitos indivíduos promissores simplesmente porque eles buscam validação e encorajamento. E como eles chegaram a esse ponto em que acham que precisam fazer isso ou aquilo para provar que são competentes e bons o suficiente? Alguém alimentou seus corações com essa noção. Eles nunca foram aceitos ou apreciados. Eles nunca foram amados. O tempo todo eles só tentaram dar amor, ajudar, atender às expectativas de outras pessoas. Eles nunca souberam verdadeiramente o que significa estar em uma atmosfera cheia de amor, um espaço para dar e receber amor e carinho, um lugar para dar e receber elogios. Não sei se isso ressoa com você ou com o lugar onde você está agora, mas lembre-se de que você é um filho da luz e não há negatividade na luz. Qualquer coisa menos isso é escuridão e você não deve ter comunhão com a escuridão. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? A luz e as trevas não têm nada em comum. Então você deve ser muito consciente sobre guardar o seu coração, caro amigo. A Bíblia nos diz que não devemos dar lugar ao diabo. Uma das maneiras pelas quais podemos dar lugar ao diabo é permitindo que as pessoas falem mal ou encham o seu coração de coisas malignas. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, aconselha que as pessoas evitem todo tipo de mal.
2. Você também deve se afastar de pessoas que maquinam o mal em seus corações e te incentivam a juntar-se a elas. Deus nos mostrou por meio de suas palavras as coisas que Ele odeia. Embora Ele nos ame, Ele também nos adverte para ficar longe dessas coisas e de pessoas que nos convencem a praticá-las. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Afaste-se deles. Deus não quer você entre eles, caro amado. Havia um garoto no ensino médio chamado Matt. Toda vez que ia para a escola, ele encontrava alguns amigos que o obrigavam a comprometer sua moral e sua fé. Mesmo assim, Matt nunca tentou evitá-los. Ele não ouviu, nem mesmo quando seus pais o avisaram para ficar longe deles, citando as consequências de andar com tais companhias. Logo, a influência dele sobre Matt se tornou mais forte e mais visível para todos. Ele não era mais aquele belo garoto que todos haviam conhecido. Matt largou a escola afundado nas drogas. Mesmo quando seus pais tentavam ajudá-lo, ele gritava com eles com tanto desprezo e com palavras sem piedade. Matt continuaria assim até ser preso e encarcerado por um longo tempo por inúmeras acusações. Ninguém pôde ajudá-lo desta vez e ele teve que enfrentar as consequências sozinho. Alguns de seus amigos morreram e alguns até viraram uma nova página. Outros não foram encontrados e ele estava sozinho. Matt se lembrou que foi alertado sobre tudo o que estava acontecendo na frente dele. Não apenas alertado, mas ele sabia de tudo. Os sinais estavam lá. Ele simplesmente não os levou em consideração. E agora ele estava pagando por isso. Mais tarde, Matt se arrependeria, voltaria ao caminho certo novamente e seria posto em liberdade condicional. Mas ele já havia desperdiçado grande parte de sua vida. Ele teria que começar muitas coisas do zero, de novo. Graças a Deus pela cura, perdão e restauração. Mas é melhor evitar alguns problemas do que ser resgatado deles. Sua maior libertação não é ter entrado e saído, mas ter escapado disso como um todo. Como Matt, gostaria que você soubesse que você pode pedir a Deus que lhe mostre os sinais e as pessoas de quem você precisa se afastar para ser a pessoa que Ele planejou que você fosse. Esses sinais podem ser imoralidade, crime, malícia, falta de perdão, hábitos negativos e outros vícios. Não importa o que eles digam ou o quão bem-sucedidos sejam, você não deve fazer parte desse meio. Sua vida é preciosa para Deus. Não desperdice sua vida se associando a pessoas que destruirão o seu destino. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É, portanto, nossa responsabilidade seguir a orientação de Deus e nos afastar deles. Devemos nos afastar deles sem olhar para trás, pois são muito tóxicos para as nossas vidas e nosso relacionamento com Deus. Outras pessoas nesta lista de quem você deve se afastar são aquelas que não gostam quando você perdoa ou ajuda outras pessoas. Aqueles que zombam quando você fala sobre a fé ou qualquer coisa relacionada ao reino de Deus. Aqueles que afirmam ser crentes, mas distorcem a palavra de Deus para adequá-las ao seu estilo de vida ímpio. Aqueles que o ameaçam ou evitam quando você defende a fé. E qualquer pessoa que o encoraje a quebrar a palavra de Deus ou a ficar longe da comunhão com outros crentes. Elas farão você andar contra a vontade de Deus para a sua vida. Elas podem fazer você parar de orar regularmente. Elas podem fazer você tropeçar em sua caminhada da fé. Essas associações podem até te tornar arrogante, desleal e rebelde. Muitas pessoas deixaram a fé por causa de algumas pessoas em suas vidas. José quase morreu porque não entendeu que o coração de seus irmãos estava contra ele e estava compartilhando seus mais profundos segredos e visões com eles. Não subestime o poder de influência que alguém em sua vida pode ter sobre você. Então, como alguém com um propósito de vida, chamado para anunciar as maravilhosas obras de Deus, como alguém que deseja ser uma bênção para os outros, você deve tomar cuidado com as pessoas que você permite entrar em sua vida.
Saiba a hora de ficar e a hora de ir embora. Se você mantiver seus olhos em Deus e permitir que Ele os mostre para você, você descobrirá que Ele está sempre agindo para que você caia em mãos erradas. Quando Deus abrir seus olhos para enxergar essas pessoas, você não deve hesitar em se afastar deles. À medida que você cresce na intimidade com Deus, você deve procurar cercar-se do povo de Deus, aqueles que genuinamente amam e servem a Deus. Esses sim ficarão felizes em te acompanhar e te encorajar em oração e no estudo da palavra. Eles irão te encorajar a andar em amor e bondade. Eles nunca irão te incentivar a se envolver em injustiças, mas vão te guiar em direção à justiça. Para criar uma grande fogueira, um pedaço de lenha não consegue gerar calor suficiente para cozinhar uma refeição por conta própria. Ele precisa de outro pedaço de lenha igual. Da mesma forma, para você arder por Deus, você precisa se reconectar com aqueles que são verdadeiros crentes. Não se deixe enganar pela aparência externa do bem. Qualquer um pode dizer ser um cristão genuíno, mas Deus vê e conhece o coração de cada pessoa. Portanto, entregue-se mais ao Senhor. Peça a Ele para revelar cada uma dessas pessoas para você. Ele fará isso e, assim que você vir os sinais, afaste-se. Você deve se lembrar que, como nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, não conseguimos simplesmente excluir as pessoas completamente. Em vez disso, estamos sempre em guarda enquanto oramos para que a luz de Deus toque nelas. Eu oro para que o Senhor abra seus olhos para que você saiba quem são aqueles a quem você deve evitar e te ajude a se conectar com aqueles que Ele enviar ao seu caminho. Amém. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto é um dos textos mais populares do Novo Testamento. Somos rápidos em recitá-lo e até confessá-lo. Mas a questão é, quantos de nós cremos nisso? Você ama o Senhor? Você foi salvo pela graça? Você é um filho de Deus? Então, querido cristão, você precisa saber de algo, mas saber verdadeiramente. Você precisa ter certeza de algo. Você precisa estar confiante em algo. Mas o quê? Você precisa saber que neste momento Deus está agindo em tudo para o seu bem. Sim, tudo. Seu trabalho, seus colegas, seu chefe, sua casa, seu bairro, aquele lugar, aquelas circunstâncias, tudo. Ele está fazendo tudo para o seu bem e para a glória dele. Ele está fazendo isso agora, neste exato momento. Sim, esta é uma promessa que você já ouviu 1 milhão de vezes. Sim, isso é algo que você diz até para encorajar os outros. Você pode até ter esse versículo marcado na sua Bíblia, mas por algum motivo você mesmo não crê nessas palavras. Eu vim para te tranquilizar hoje, pois esta é a palavra de Deus, e a palavra dele não volta vazia. Deus está agindo em tudo para o seu bem hoje, agora mesmo. Tudo. O bom, o mal, o bonito, o feio. Eu disse tudo. Tudo para o seu bem. Romanos 8:28 não está dizendo que tudo que nos acontece é de Deus. Não, não é. Está dizendo que para aqueles que amam a Deus, Ele faz tudo dar certo para eles, no final. Ele está nos dizendo que tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, Ele sabe, permite e usa isso para o nosso bem, enquanto esperamos o dia da volta de Jesus ou da nossa morte, o que vier primeiro. Podemos passar por algumas experiências muito ruins aqui, e não sabemos o porquê. Mas é disso que se trata a fé. Você tem certeza de que Deus fará o que Ele diz que fará? Porque Ele fará. Ou você está timidamente rastejando pelos seus dias, com medo de cair a qualquer momento? Agora, lembre-se que esta promessa é somente para aqueles que creem. Somos aqueles que o amam e que fomos chamados segundo o seu propósito. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo,
Ele deseja ter um relacionamento pessoal, próximo e eterno conosco. Deus fez você e um dia Ele enviou Jesus para convidá-lo a ter um relacionamento pessoal com Ele. Quando você o aceitou, se tornou um crente. E desde então, essa promessa tem se tornado realidade para você. Deixa eu te contar uma história. Um dia, 2 crianças estavam na aula de um professor da escola dominical. Para inscrevê-los, ele precisava saber quantos anos eles tinham e quando nasceram. O que falou primeiro disse: "Nós 2 temos 7 anos. Meu aniversário é dia 8 de abril de 1976 e o do meu irmão é 20 de abril de 1976. Então o professor disse: "Mas isso não pode estar certo." "Está certo sim", disse o irmão que não falou. "Um de nós é adotado", disse o menino ao professor. "Qual de vocês?" ele perguntou. Os meninos se entreolharam e sorriram. O mais corajoso foi até o professor e disse: "Perguntamos ao papai há um tempo, mas ele apenas disse que nos amava e não conseguia lembrar qual de nós era o adotado." Ao colocar nossa fé em Jesus, nos tornamos seus irmãos e irmãs adotivos. Também nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus. Como filhos que foram totalmente adotados e aceitos, temos as mesmas bênçãos que seu Filho Jesus. Romanos 8:28 é a nossa realidade, porque fomos adotados na família de Deus. Seu Espírito em nós confirma sua palavra. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 16: "Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo." Depois que nos tornamos parte da família de Deus, entendemos e sabemos que essas coisas são verdadeiras. Por exemplo, sabemos que tudo contribui para o nosso bem, porque Deus nos abençoa em todas as situações da vida por meio do seu Espírito Santo. Deus permite que tudo aconteça em nossas vidas e usa isso para o nosso bem. Sim, às vezes não conseguimos entender essa ideia. É difícil entender que Deus não apenas permite que tudo aconteça, mas também usa tudo para o nosso bem de alguma forma. Pais sempre usam momentos e situações para ensinar os filhos. Tenho certeza que você sabe o que quero dizer. Eles usam coisas boas e ruins que acontecem com seus filhos para ajudá-los a aprender sobre a vida e crescer, mesmo com coisas ruins e injustas que acontecem. John MacArthur disse certa vez: "Não importa qual seja nossa situação, nosso sofrimento, nossa perseguição, nosso comportamento pecaminoso, nossa dor, nossa falta de fé. Nessas coisas, assim como em todas as outras, nosso Pai Celestial trabalhará para produzir nossa vitória final e nossa bênção. Qualquer dano temporário que possamos sofrer será usado por Deus em nosso benefício." Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, Paulo diz: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte." Deus usa tudo para o nosso bem de alguma forma. Sim, os cristãos passam e passarão por todos os tipos de situações difíceis na vida. É difícil acreditar e aceitar que Deus deixa essas coisas acontecerem para poder usá-las para o nosso bem.
Então Ele nos dá as suas promessas e o seu Espírito para nos manter quando as coisas ficam difíceis. Deus não está dizendo que coisas ruins fazem as coisas boas acontecerem por conta própria. Em vez disso, Ele está dizendo que todos os eventos em nossas vidas, mesmo os terríveis, cooperam para o nosso bem por causa da sua vontade e poder. Deus não está dizendo que toda situação terá um final feliz. Muitas vezes, o bem que vem de uma situação muito dolorosa, como ser demitido de um emprego, não é tão bom quanto a situação em si. Deus também não está dizendo que o resultado final de cada situação será materialmente melhor do que a situação em si. Se você for demitido de um emprego, talvez não encontre outro melhor. O bem que pode vir disso é ser uma pessoa melhor. Isso é verdade, pois Deus se preocupa muito mais com nossa vida eterna do que com nossos sucessos na terra. Em Romanos 8:28, Deus diz que nada acontecerá conosco que Ele não tenha controle. Algumas pessoas podem perguntar, então por que Ele permite que essa coisa terrível aconteça comigo? Embora essa seja uma boa pergunta, talvez nunca teremos uma boa resposta nesta vida. José é um grande exemplo de como é confiar em Deus, mesmo quando a vida é difícil. Ele passou por muita coisa, como quando seus irmãos o jogaram injustamente em um poço e depois o venderam como escravo. Mais tarde ele foi injustamente acusado de seduzir a esposa de Potifar e foi jogado em uma prisão. Mas tudo isso levou a ficar abaixo apenas do faraó, quando a terra estava passando por uma terrível seca. Deus o usou para evitar que Israel morresse de fome. José fala disso melhor ainda em Gênesis capítulo 50, versículos 18 ao 20, que diz: Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se você ama a Deus, não importa o que esteja passando, Ele usará isso para o seu bem e, muito provavelmente, para salvar muitas vidas de uma eterna seca espiritual. Romanos 8:28 também nos diz que tudo isso será de acordo com o seu propósito. Seu propósito é tornar-nos semelhante a seu Filho. Já Romanos 8:29 diz: Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro, o plano de Deus é salvar um mundo que se desviou. Ele usa o seu povo para alcançar pessoas que ainda não o conhecem, o que muitas vezes significa que elas têm que largar muita coisa e passar por muita dor. Foi o que aconteceu com Jesus, com certeza. Em segundo lugar, o plano de Deus é tornar-nos cada dia mais semelhantes a Jesus. Tudo está contribuindo para essas coisas boas. Isso não é uma ideia totalmente nova. Deus tem mudado a vida do seu povo desde o início dos tempos, porque Ele os ama e cuida deles. Por causa disso, a Bíblia tem muitos versículos que nos lembram que tudo pode ser consertado. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Somos um povo especial, uma geração de sacerdotes reais, uma nação santa, filhos especiais de Deus. Somos chamados a louvar aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Somos testemunha do que Deus tem feito em nossas vidas e devemos falar sobre isso. Quando estamos cumprindo o nosso chamado,
Deus pega as coisas ruins que nos aconteceram, que Satanás quis usar para nos destruir, e as transforma em algo bom. Ele nos escolheu e garantiu que sempre seríamos dele. Ele salva. Ele transforma as cinzas em algo lindo e está sempre trabalhando para nos tornar mais semelhantes a ele, porque ele sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que jamais poderíamos saber por nós mesmos. Você está preso na espera que algo bom aconteça? Ouça, no final, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, significa que ainda não acabou. Deus está agindo em tudo e não deixou passar nada. Sua vitória é certa. Sua glória brilhará. Quando Cristo voltar um dia, seremos como Ele. Filho de Deus, tenha paz com o fato de que na terra e no céu os propósitos de Deus serão estabelecidos. E para nós cristãos, Deus está agindo em cada detalhe para o nosso bem, nesta vida e eternamente. Atualmente você está com medo de andar sozinho? Preste total atenção a esta voz de Deus vindo a você neste momento, sussurrando em seus ouvidos. Não tenha medo de andar sozinho, pois você não está sozinho. Acredite em mim, pode parecer que você é o único ali fazendo tudo sozinho, mas não é. Se Deus abrir seus olhos, como fez com o servo de Eliseu no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, você verá que aqueles que estão com você, apoiando você, defendendo você, lutando por você, falando por você, orando e caminhando com você, são mais do que aqueles que estão contra você. Você deve começar a se ver através do espelho desta realidade e agir da mesma maneira. Independentemente do que você esteja passando, levante-se para esta verdade e faça sua fé funcionar. Comece a mudar seu pensamento, palavra e ação. Não deixe o diabo intimidá-lo, porque é isso que ele quer fazer com você. Ele sabe que você está ocupando um lugar glorioso e invejável em Cristo Jesus. Ele sabe que você é a menina dos seus olhos. Ele sabe que aquele que está vigiando não dorme nem cochila. Então ele está procurando uma maneira de fazer você se sentir isolado, rejeitado, negligenciado e mantê-lo fora de equilíbrio. Ele não quer que você veja Deus da maneira que ele quer que você o veja. Da mesma forma, ele não quer que você se veja como Deus o vê. Ele está tentando tudo isso para poder privá-lo de seu domínio e autoridade. Mas ele falhou em relação à sua vida pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem esperança sobre o seu assunto. Ele nunca pode ter sucesso sobre você. É por isso que esta palavra é uma garantia de que Deus está ao seu lado. Não tema. Seu Salvador e aquele que o ama está muito próximo. Você precisa começar a ver com os olhos da sua fé. É a sua fé que vai te capacitar a ver as coisas como Deus as está vendo. Como cristãos, não esperamos por evidências antes de crer. Não vemos antes de dizer, dizemos e vemos. Não recebemos antes de crer, cremos e recebemos. Andamos por fé, não por vista. É preciso fé para ver que você e Deus são a maioria, quando os outros o rejeitam porque você decidiu ser diferente deles. Se você não consegue ver da perspectiva de Deus, a situação pode sobrecarregá-lo. Por quê? Porque Satanás lhe dará muitas razões para não acreditar e se apegar a Deus. Ele lhe mostrará coisas práticas que podem convencê-lo a abrir mão de sua fé. Mas você deve se manter firme com base na revelação de sua palavra, de que nada fará você ceder, desistir e se curvar. Você deve constantemente saber, estar consciente e declarar sua posição. Isso permitirá que você seja forte e nunca ceda a nenhuma pressão do diabo e de seus agentes.
Deixe-o saber por sua ação de fé que você sabe onde pertence e nunca negará sua verdadeira identidade, mesmo diante de provações e perseguições. Não fique triste por ser rejeitado, negligenciado ou perseguido pelo mundo. Em vez disso, regozije-se. Isso mostra que você não pertence a eles. Você sabe que não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Quando você se posiciona para ser um amigo de Deus neste mundo que está em inimizade com Deus, você será odiado. Mas quando odiado, você não deve ter medo de estar sozinho. Você pode não ver Deus fisicamente, mas Ele está ciente de sua decisão de não comprometer sua crença e defender seu curso na terra. Aqueles que decidiram representar Deus ali não receberam a aprovação do mundo. Eles foram isolados e rejeitados. Eles os viam como estranhos, e claro, eles eram. Eles viviam entre eles, mas não faziam parte deles. Uma coisa única sobre esses gigantes da fé é que eles deixaram a alegria de onde pertenciam inundar seus corações. Eles nunca foram abalados e nem movidos. A alegria do Senhor foi sua força diante da provação. Eles sabiam o valor de sua provação. Então perseveraram e finalmente prevaleceram. Mais tarde, suas vidas apontaram para o único e verdadeiro Deus. Eles não tinham medo de andar sozinhos quando os outros pareciam ter se afastado deles. Não foi fácil para eles. Satanás resistiu a eles, mas eles persistiram e sua persistência quebrou a resistência. Deixe de lado o medo. Não tenha medo de dizer não onde necessário. O medo de que as pessoas vão dizer como vou sobreviver não vai me levar como um antagonista fez muitos se curvarem. Eles tomaram decisões que violaram sua consciência para agradar seus semelhantes. Eles sabiam que era errado e contra sua convicção, mas foram em frente. Amado, Deus está exortando você a não ter medo. Deixe de lado o medo e mantenha sua fé. Olhe para Daniel. Ele manteve o propósito em seu coração de ficar sozinho na decisão de não orar ao Deus de alguém. Ele não teve medo. O que foi avisado para não fazer novamente, ele foi e fez, mas para o seu Deus. Ele foi denunciado e preso, mas Deus apareceu para ele na cova dos leões em que foi jogado. Deus fechou a boca dos leões para que não pudessem feri-lo. E isso anunciou o nome do Senhor que ele servia em toda a terra. Deus quer usar você em sua geração para proclamar o nome dele também. Mas você está pronto para pagar o preço de andar sozinho? Isso é o que vai fazer você se destacar. Separe-se deles. Você precisa se distinguir dos outros como o cidadão celestial que você é. É uma abominação quando as pessoas olham em volta e não conseguem ver uma assinatura celestial em você. A natureza e o caráter de onde você pertence devem refletir em sua vida e os outros devem vê-lo. Você é chamado a ser diferente e não a se conformar. Você é chamado para definir o padrão e mostrar ao mundo como fazê-lo. Você é a luz do mundo. Uma cidade tão visível de um ponto de vista que não pode ser escondida. Diferencie-se e seja uma luz na escuridão do mundo. Ser diferente é muito importante e é por isso que você não pode se dar ao luxo de não ser. Mostre o caminho e deixe os outros seguirem. Este é o seu destino como filho de Deus. Deus está dizendo a você: não se misture com o mundo, fique por mim e meu reino, mesmo que precise ficar sozinho, pois você não está sozinho. Segure-se em sua promessa, nunca duvide. Ele nunca falhará. Servimos a um Deus que é fiel demais para falhar. Se você pudesse apegar a Ele firme e genuinamente, Ele nunca falhará com você. De acordo com Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vemos que Deus está perto de nós mais do que podemos imaginar. Deus é real. Não duvide dele. Você vai se surpreender. Evite ser uma pessoa de dois pensamentos. Uma pessoa de dois pensamentos é alguém que oscila entre duas alternativas.
Ele ou ela acredita em Deus, mas está pronto para desistir quando confrontado. Ele ou ela diz: estou ciente de que Deus o fará, mas se não o fizer, tenho outras opções. Uma pessoa assim, eventualmente, não recebe nada de Deus. Por favor, renove sua mente com sua palavra. Não seja um duvidoso. A razão pela qual Satanás está tentando colocar essa coisa em particular é que ele quer que você experimente sua segunda opção, e fazer isso faz com que você duvide de sua promessa. Deus se alegra com os filhos que creem e confiam nele. Ame-se com suas palavras. A arma da palavra é uma arma poderosa. Estude e medite constantemente na palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a sua fé. Isso torna forte diante do confronto e do desafio. É a revelação de sua palavra que ajudará em sua convicção. A palavra de Deus torna você estável e durável porque é durável e estável. Não muda, é a palavra eterna da aliança. A Escritura não pode ser quebrada. Então, quando você construir sua fé nela, ela nunca será quebrada. Quando surgem desafios, é a palavra de sua promessa que o manterá em movimento, sem se cansar. O que quer que a palavra de Deus resolva para você está estabelecido no céu. E quando está estabelecido no céu, quem pode desestabilizá-la na terra? Ninguém, nem o diabo. Atreva-se a orar. A oração gera ousadia. Você precisa de ousadia para se manter firme. É o Espírito Santo que dá ousadia e isso vem no lugar da oração. Um exemplo disso é o que aconteceu com os apóstolos no livro de Atos 4, capítulo 13, versículo 31. Antes eram tímidos, não podiam declarar sua posição em relação a Jesus Cristo, seu mestre, até que orassem e o Espírito Santo viesse sobre eles. Foi uma liberação repentina de fogo que eles precisavam em seu tempo de caminhar sozinhos. Se não tivessem orado, eles poderiam ter acabado como os outros e simplesmente passado sem relevância. Não comprometa o altar da sua oração por nada. Você precisa de fogo para caminhar sem medo e intimidação. O altar é o lugar do fogo. Levante-se e queime seu incenso como sacerdócio real no altar da oração. Seja puro. O chamado para ser diferente é um chamado para ser puro. A pureza é uma possibilidade para todo cristão. Abrace-o. É um emblema em você que você é um cidadão do céu. Deus quer que sejamos limpos e puros. Todos nós devemos viver nossas vidas para agradar a Deus, cumprir seu plano e propósito para nós. Como dito anteriormente, Deus precisa que comuniquemos os padrões, costumes, cultura e normas do reino. Somos seus representantes na terra e precisamos representá-lo bem em todos os âmbitos. Não se esqueça que enquanto você está tentando manter sua postura do reino, você pode precisar caminhar sozinho. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Mais são os que estão a seu favor do que os que estão contra você. Satanás fará todo o possível para intimidá-lo, para que você se curve. Mas enquanto você se mantém firme em sua palavra, ele falhará. Viva sua vida para agradar a Deus que o criou. Você não foi criado para agradar o homem. Se a sua decisão de fazer a coisa certa causar uma separação entre você e o seu amigo favorito, é sábio deixá-lo ir. Não queira agradar os homens, queira agradar a Deus. Estamos na terra para louvar seu santo nome. Deixe sua vida abençoar seu santo nome. Nunca permita que a opinião humana o coloque contra seu Criador. Deus tem a palavra final. Em tudo que você passa ou enfrenta, você e Deus estão juntos. Ele nunca deixará você e nem o abandonará. Você não perderá Deus e seu destino, em nome de Jesus. Permaneça na fé.